bebidas também que nós ganhamos de lá. Então, nós fizemos coleção também. Bom dia, estou em Campina das Missões, no Rio Grande do Sul. Estou aqui com uma pessoa muito especial, Anatoly, escritor de um livro sobre a imigração russa aqui no sul do Brasil. Então, vamos falar de onde vêm os russos e o que cultura russa eles estão mantendo agora na região. Bem-vindo, Anatoly. Muito bem, para mim é uma satisfação em poder cumprimentá-lo e dizer para nós é uma grande alegria em poder recebê-lo aqui em Campina das Missões, berço da cultura russa no Brasil, que aqui foi fundado pelos imigrantes russos em 1909. 1909, então bastante recente, então, né? Em 2009 nós fizemos o centenário, fizemos uma construção de um monumento aqui, que depois nós vamos ver lá, vamos filmar, né? 1911, eu sou filho de imigrantes russos, meu pai Ivan Zabolotsky, veio de Krasnoyarsk, da Sibéria, e se estabeleceu aqui em Campina das Missões. E fundaram então em 1909 o município de Campina das Missões, e eles se estabeleceram nesta cidade aqui. Campina das Missões fica a 500 quilômetros da capital Porto Alegre e na região noroeste do Rio Grande do Sul. E naquela época o governo brasileiro, através do seu presidente do estado, José Augusto Borges de Medeiros, com a clara intenção de povoar esta região do Brasil, mandou um emissário para lá, de Minhão Elenco. Dizia que aqui era um paraíso. Isso é a mesma coisa para os alemães, os russos. Dizia que aqui tinha clima favorável, que lá na Sibéria é frio, né? Aqui clima quente, caça, pesca, aqui logo tem o rio Cumandaí, né? Isso foi verdade? Foi um paraíso, mas um pouco relativo, né? É caça, pesca, terras abundantes, terras férteis. Chegaram aqui e viram que não era assim, que não era a terra prometida. Então muitos ficaram tristes e uns voltaram para a Rússia, outros foram aí para a Argentina. Aqui na Argentina, em Oberá, Missões Argentina, tem uma colônia russa muito grande também, né? Região, tem várias regiões ali, Florentino, Amiguino, Harmonia, Vila Industrial. Então, os russos, os imigrantes da Rússia, pagaram para esses terrenos, não eram para nada, não? Eles ganharam uma parte e uma parte tiveram que pagar com serviço. Com serviço. E depois, já em 1912, eles construíram a primeira igreja ortodoxa no Brasil, em homenagem ao apóstolo São João Evangelista, o apóstolo do amor, que nós vamos lá de ver depois da história, como se sendo o dia 9 de outubro, o dia da etnia russa no Brasil. E agora foi traduzida para o idioma russo. Ruska e imigratska v Brasília. Super. Então conta toda a história sobre a imigração, né? Então este aqui é o primeiro documentário no Brasil sobre a imigração russa, sobre os imigrantes. E os imigrantes vieram de que parte da Rússia em geral? A maioria veio da Sibéria, Krasnoyarsk, outros vieram da Ucrânia, né? De Odessa, de várias regiões da Ucrânia, né? Associação Cultural Russa Volga do Brasil, que é mantenedora do grupo folclórico russo Troika, que o senhor já viu. E esse grupo vai comemorar agora em julho 25 anos, Jubileu de Prata. Uma trajetória de 25 anos de sucesso, que divulga os usos, costumes, história, tradições, né? Vocês estão fazendo muito trabalho para preservar a história e os usos e os costumes. E agora, o ano passado, em abril, nós tivemos o prazer de ser convidados pela Embaixada da Rússia em Brasília, e nosso grupo se apresentou na Feira das Embaixadas, no Sarau Chateau, em Brasília. Teve um grande sucesso lá em Brasília, e o pessoal gostou muito, então se apresentamos lá em Brasília em abril do ano passado. E este ano, por exemplo, já temos vários eventos.
O que é o evento maior do ano para a comunidade russa aqui? O evento maior é sempre dia 9 de outubro, dia do padroeiro da Igreja Ortodoxa Russa, festa do padroeiro, que este ano vai ser dia 8 de outubro. Então é o evento maior onde vem de toda a região do estado e do Brasil filhos de imigrantes que vêm aqui nesta festa. Aqui em Campina? Em Campina vem o... Tenho que voltar agora. Em outubro. Em outubro, porque tem aqui dia no 8 Brasil... de outubro. Tem também o Oktoberfest, tem outras festas culturais aqui no Brasil, para os alemães, para poloneses, então posso caminhar um pouco de tudo e voltar. Dia 8 de outubro já está convidado, então, para voltar. Tem o Monumento de São Vladimir, que nós podemos ver. Depois tem a Igreja Ortodoxa, construída em 1912, foi a primeira igreja construída no Brasil, né? Primeira igreja ortodoxa russa. E tem o cemitério ortodoxo, que é o maior cemitério da América do Sul, né? Aí em frente à igreja, onde estão sepultados os imigrantes e os descendentes. Большое спасибо. Спасибо большое. Para os meus telespectadores, vocês sabem já que eu falo russo e estou muito frequentemente no sul da Ucrânia, onde pode ser falado. E agora estou no sul do Brasil também, então estou combinando o sul os dois países falando na língua russa aqui. Foi muito bom para mim também, foi um prazer. Obrigado.